Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui a gente para continuar a nossa jornada espiritual, né? Da nossa consciência aqui nessa realidade, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Há momentos bons, alegres, há momentos difíceis, há momentos que a gente precisa usar a nossa fé, usar o nosso conhecimento, tá? Por isso que a gente precisa dessa conhecimento da expansão da consciência para saber lidar como é o jogo aqui. A gente tem que entender o jogo dessa realidade. Se você não busca esse conhecimento de entender que você está aqui em um jogo, pessoal, você se perde nesse jogo, tá? Principalmente se perder mentalmente nas suas emoções, tá? Embaralhar tudo, você se perder aí, pronto, pessoal. Você se perdeu, tá? Como é que se diz? Por isso que a gente tem que entender todo o jogo que acontece aqui, para a gente saber que, né? Deus está com a gente para cuidar da gente, tá, pessoal? Então, graças a Deus, pessoal, agradecer a vocês, tá? Que eu vi aí que vocês gostaram do vídeo, né? Teve pessoas que o vídeo falou o coração, né? Se emocionou. É porque tá falando ali da nossa alma, né, pessoal? Quando a gente tá cuidando da mente, das nossas emoções, né? O coração, né? Não é cuidar desse coração de carne, não. Então a gente precisa cuidar dele e ir pro cardiologista, né? Chama cardiologista, precisa ir lá ver se ele está batendo, essas coisas, tá, pessoal? Mas o coração que a gente está falando da alma, tá? Da parte emocional, tá, pessoal? Então, precisamos cuidar dessa parte. Quando a gente está cuidando da mente, da nossa emoção, o que a gente está sentindo, não se irritar, né? Não entrar numa frequência baixa, a gente está cuidando da nossa alma. Agora, se você entra em raiva, coisa, você não está cuidadoso da sua alma, tá, pessoal? E pessoas que não têm espiritualidade tá nem aí, tá, pessoal, para isso, tá? Tá nem aí. O quê? Tá nem aí, tá? Ela tá pensando em cuidar do corpo dela, porque ela tá atrelada ao ego, ela pensa que é isso ali. Ela quer se sentir bem ali no corpo, então coisas que trazem prazer para o corpo, tá? Tem pessoas que estão assim, tá, pessoal? É o momento dela de, de ignorância, de não perceber essas coisas, tá? Mas é por isso que o despertar é importante, tá, pessoal? Aqui no meu canal, graças a Deus, tem muitas pessoas despertas, tá? Tem algumas que estão ainda tentando entender, tá? O despertar ainda não chegou, mas vai chegar o despertar e se prepare, pessoal. Então, meus vídeos aqui é uma preparação para o despertar, é uma força para aqueles que estão no caminho, tá? Então, agradecer a vocês, tá? Que eu vi que vocês gostaram desse vídeo, tá? E compartilharam, tá? Se emocionaram e tudo. Aí teve pessoas que falou mesmo a alma dele, né? Porque é coisa da alma, né? Tava falando coisa da alma, tá? Mas vamos continuar, tá? Esse processo que eu vou falar de um tema hoje que tem a ver também com isso, tá? Mas tem a ver com a percepção das pessoas. O que é que ela está entendendo, né? O tema de hoje que eu vou falar, cadê?
Cadê, pessoal? A minha pesca aqui, cadê? Vamos dar uma luz aqui, né? Aqui, o nosso tema de hoje, né? O que é o olhar para dentro? Então, eu vejo isso muito no meio espiritualista, né, pessoal? As pessoas assim, você tem que olhar para dentro. Você vai ver aí, tá? Então, mas não explica uma pessoa que. O que é isso, olhar para dentro? O que é olhar para dentro? Quem é que vai olhar para dentro? Entende? Quem vai olhar para dentro é a sua consciência. É sua consciência que analisa tudo, pessoal. Mas ela tem que estar desperta, percebendo isso. Quando a consciência está atrelada ao ego, ela não está desperta. Ela está pensando que é esse homem aqui do desejo, é esse homem interior. Ela olha mais para o externo, tá? Pessoas que não estão despertas, ela olha mais para o externo, pessoal. Mas aquele que é desperto, ele olha para as coisas do alto, que a Bíblia fala, né? Olha para as coisas do coração, olha para as coisas espirituais. Ele tem um olhar para dentro, aquele que é espiritual. Quem não é espiritual, tá, pessoal? Não nasceu de novo, não é um filho de Deus, não é um desperto, tá? Ele não olha para dentro. Então, essa frase, o que é o olhar para dentro, né? É para aqueles que estão despertos, tá, pessoal? Aqueles que estão olhando para o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento, está olhando as suas atitudes aqui nessa realidade. Ele está avaliando tudo, tá? Isso que é uma pessoa desperta, tá, pessoal? Porque tem até gente do despertar, né? Falando do despertar, mas eles próprios estão. Eu vi muitos aí, né, pessoal, dizendo que é desperto e muitos se exaltando, pessoal. Vocês que se exaltam, você acha que você ainda não está desperto, tá? Você ainda está caindo nessa malha fina aqui de que você é alguma coisa aqui, tá? Você está caindo, você ainda não está desperto. Eu estou vendo muitos assim, tá, pessoal? Sabe, não coloca a sinceridade, a humildade ali. Você não vê na pessoa. Tá querendo fazer uma coisa do despertar, sabe, como uma coisa profissional para ele ganhar dinheiro, aí se exalta. Então, tem muitas dessas pessoas, pessoal, e que verdadeiramente não estão despertos, tá? Eu sinto muito, pessoal, tá? Tanto no meio evangélico, católico, no meio espiritualista em geral, tá? Eu tô vendo as pessoas assim, pessoal. Então você não está desperto, você não está olhando para dentro, tá, pessoal? Mas eu vejo muito espiritualista falar o que é esse olhar para dentro, pessoal. O que é isso? Você sabe? Porque a gente está olhando aqui para fora, então a nossa consciência está projetando aqui, olhando para fora. Mas o que é esse olhar para dentro? Tá, pessoal? É quando você está cuidando da sua alma. É o que eu falei ontem, pessoal. Quando você começa a olhar seu pensamento, suas atitudes, seu sentimento, o que é que você está sentindo na hora, se você está cuidando disso, então você está olhando para dentro. Entende? As pessoas falam essa frase, tá? Mas ela não explica detalhadamente as pessoas. As pessoas que não têm conhecimento não sabem nem do que está falando. O que é que ele está falando? Meu Deus, esse rapaz ficou louco. Calma, calma que a gente chega lá, tá, pessoal? Então, aí ele fala, eu coloquei a pergunta, e como podemos olhar para a nossa alma? Então, como é que a gente pode olhar para a nossa alma? Porque a alma, você não vê a alma, pessoal. Como é que você olha para a alma?
olha lá as coisas lá. Como é que você faz isso, pessoal? Entende? A gente precisa entender isso, tá? E eu vou desmiuçar aqui para vocês perceberem se vocês verdadeiramente estão na espiritualidade ou não estão. Se você não está entendendo isso, percebendo isso, é porque você ainda não está desperto. Mas se você entende o que eu estou falando, você está percebendo que você está desperto, tá? Você despertou a consciência. Por isso, pessoas que a primeira vez que entra aqui, acha uma loucura o que eu estou falando, tá? Ai, meu Deus, não é fácil, né, pessoal? Mas é isso, eu tenho que colocar aqui minhas caras para atingir aquelas pessoas que estão despertas, pessoal. Esses daí também vão despertar. Mas por enquanto ele vai achar loucura o que eu estou falando, tá? Mas é o momento, a fase da consciência dele. A gente tem que entender essas pessoas. É o momento que ele está, né? Ainda aí, não entendendo nada. Então, quando vê eu falando uma coisa dessa, ele disse: Nossa, esse cara aí, o que é que está acontecendo com a mente desse cidadão? Né? Mas a gente precisa entender essa pessoa, tá? É a fase dele ali de ignorância, de não entender essas coisas, tá? De não olhar para dentro, olhar mais para fora, tá? A gente teve essa fase aqui, tá? Eu tive essa fase aqui de sempre olhar para fora, tá? Aí, mas vamos lá para o nosso tema de hoje, né? O que é o olhar para dentro? O que é isso, pessoal? Né? Então, ele fala, o olhar para dentro é um conceito, então, é um conceito que é falado no meio, eu acho que é falado mais no meio espiritualista, tá? Pouco se vê falando no meio aí evangélico, católico, entende? É um termo usado mais para o meio espiritualista, tá? Então, o que é olhar para dentro, pessoal? É um conceito que se refere-se a um processo de autoanálise. Então, processo de quem? Quem é que entra nesse processo? A sua consciência. Quando é que você entra nesse processo? Quando você desperta. Você começa a perceber. Por quê, pessoal? Quando a pessoa desperta, aumenta. Ontem a gente falou sobre isso, aumenta a empatia, essas coisas. Então você não, você também consegue ver tanto o seu como você vê do outro. É complicado despertar, tá, pessoal? Mas é isso, não tem o que fazer. Você tem o que fazer? Então, ele disse que se refere a um processo de autoanálise, então, que a sua própria consciência está fazendo uma autoanálise sua, do pensamento, do sentir, de tudo, tá? E reflexão pessoal que permite ao indivíduo, como é que se diz? Que permite que o indivíduo compreender suas emoções, pensamento e comportamento. Então, essa autoanálise vai permitir da consciência, vai permitir que você compreenda o que está passando no campo emocional, no campo mental, né, no pensamento, e como é o seu comportamento aqui nessa realidade. Então, sua consciência está analisando tudo isso, tá, pessoal? Por isso que diz que a gente fica mais quieto, assim, observando, pensando. Então, as pessoas acham a gente estranho, tá? Você sabe disso? Você acha que meus vizinhos aqui, as pessoal da rua não acham eu estranho? Pergunta aí para você ver. Faça uma análise aqui na minha rua, no meu bairro aqui, tá? Pessoas aqui também nas redes sociais. Se não acha eu estranho. Ele acha eu estranho, pessoal. Porque a gente fica mais quieto, pensando, não fala muito.
né? As pessoas, essa pessoa está com algum problema. Então, acha que a gente tem problema e tudo, tá, pessoal? Mas faz parte, tá, pessoal? Porque ele não entende a gente, tá? Que a gente tá olhando para dentro, para as coisas, tá? Aqueles espirituais dão valor mais às coisas espirituais do que às coisas terrenas, tá? Então ele fica assim, nossa, essa pessoa não dá valor às coisas. Não, a gente dá valor, pessoal. Mas, claro, a gente, o valor para aquele que é espiritual, o valor é as coisas espirituais. Mas a gente dá valor às coisas que a gente tem também, tá? Terrena. A gente dá valor, mas não colocar como as pessoas colocam o coração valor nessas coisas, tá? A gente que é espiritual não faz isso. Aí ele fala: essa prática é essencial para o autoconhecimento e pode ser aplicada em diversas áreas da vida, incluindo saúde mental, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então, essa prática de você parar e olhar para dentro, então, olhar o que para dentro? A sua emoção, pensamento e comportamento. Ele fala que é uma prática, né? Para o autoconhecimento, né? Muito importante e pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida, incluindo a saúde mental. Então, vai equilibrar nossa saúde mental, então, nosso campo mental. Desenvolvimento pessoal, então a gente vai melhorar, tá? Porque a gente vai olhar onde está errando, a gente vai melhorando, a gente vai consertando. Então a gente vai desenvolver pessoalmente. E espiritualidade. Então a gente vai, quando olha para dentro, a gente vai se conectando com a nossa espiritualidade. Entende que o olhar para dentro é importante, pessoal? Mas isso passa pelo despertar da pessoa, tá? Da consciência. Porque quem tem esse olhar é o olhar espiritual, é aqueles que despertam. Porque aquele que não desperta, tá, pessoal? Ele não consegue fazer isso. Entrar nesse processo de autoanálise, né? Aí ele fala, ao olhar para dentro, a pessoa se torna mais consciente, porque está desperta, ela se torna mais consciente de suas motivações. Então, o que é que me motiva? E pode identificar padrões que influenciam a sua vida cotidiana. Então, ela pode identificar qual é o padrão ali que eu tô que está me influenciando na minha vida do cotidiano. Então, você vê que é uma pessoa que está desperta, né, pessoal? Nessa situação. Aí ele fala, o autoconhecimento, então, auto é que você está auto se analisando, tem um conhecimento sobre si. Então, o autoconhecimento é você ter um conhecimento sobre si. É um dos principais benefícios do olhar para dentro. Então, é um dos principais benefícios a gente trabalhar esse autoconhecimento. Você está olhando para dentro. Ao se conhecer melhor, né? Como ele fala aqui, conhecer melhor, pessoal, é você conhecer o ser humano como um todo. Porque a pessoa pensa que conhecer melhor é conhecer só esse homem do ego. Não é, pessoal, tá? Você não é só isso. Isso é uma parte da gente, tá? Mas existe uma essência. Lembra que eu já falei aqui? A gente tem a essência da alma, a essência divina, e a gente tem esse ego aqui construído aqui, a nossa personalidade que a gente vive. Então, as pessoas que ainda não despertaram, elas só conhecem isso aqui, tá? Ela não olha para dentro, ela não sabe que ela tem uma alma divina. Ela não trabalha a sua espiritualidade. Pessoas de grupo religioso também é assim, pessoal. Não se conhece, tá? Não olha para dentro. Pessoas de religião,
tá em um grupo de qualquer igreja aí, tá? Mas ela não tem ela não se conhece. Então, aí ele fala, ao se conhecer melhor, o indivíduo pode tomar decisões mais alinhadas com seus valores e objetivos. Então, ao se conhecer melhor, ela pode tomar decisões de acordo com aquilo que está na, com os valores dela, da alma dela, tá? Então, é o que acontece com a gente. A gente que é espiritual, agora a gente tem que tomar decisões com nossos valores internos. Então, por isso que quando a gente não é que não dê valor às coisas materiais, a gente dá, pessoal. A gente usa, tá? Mas não mais valor do que a nossa conexão com Deus, com a nossa espiritualidade, com essas coisas espirituais. A gente que é espirituais, a gente quando está vivendo aqui, a gente está usando as coisas que a gente tem aqui, que Deus nos concedeu, mas não, a gente não coloca o nosso coração aí nessas coisas. É isso que a gente. Por isso que quando a gente toma decisões, é alinhada com os valores éticos, morais, né? E com o objetivo interno da gente. Pessoas que é espirituais, tá? Quem não é, vai tomar, você sabe a decisão. Aí ele fala, essa prática ajuda a identificar fraqueza e fortaleza, né? Então, a nossa fraqueza e o nosso ponto fraco ali que a gente precisa melhorar. Então, você olha mesmo, você vê as suas bagaceiras, vê aonde você está errando, você vê e você vai tentando melhorar. É isso, um espiritual é isso. E você tem que saber disso. Isso faz parte de você também, tá, pessoal? Esse lado aí de fraqueza faz parte, tá? Todo mundo tem, tá? E às vezes não estão trabalhando. Agora você despertou e está percebendo isso. E está trabalhando. Simplesmente é isso a diferença. Ele fala identificar fraqueza e fortaleza, permitindo um crescimento pessoal mais significativo. Então, vai permitir que você trabalhe pessoalmente e tenha mais um crescimento mais significativo na sua. Então, é você tentando melhorar aqui, tá, pessoal? A gente tá tentando melhorar, tá? Se a gente tiver erro, tá, pessoal? Não se culpe pelo erro, tá? Porque às vezes tem muita gente que aponta. Porque se eu errar aqui, você vai ver quantos dedos vai apontar para mim. Você acha que não vai ter dedo assim apontando para mim, pessoal? Se eu errar aqui, entende? É porque a gente é assim, pessoal, tá? A gente é humano, tá aprendendo também, tá? Mesmo você na espiritualidade, você tá aprendendo. Você pode errar como qualquer outra pessoa. Agora as pessoas erram mais do que a gente? Erram. Elas erram mais porque elas estão ainda dormindo. A gente já melhorou em algumas partes, tá? A gente melhorou em algumas partes. Precisamos melhorar mais? Precisamos, tá? Mas não significa que a gente não erre. Também a gente erra, tá? Mesmo com conhecimento, mesmo com as coisas, a gente erra. E é normal, porque a gente está aprendendo. Você vê que se eu não vigiar, nem tanto eu estou aqui com o ego inflamado, tá, pessoal? Começar aqui a aparecer gente, aí tal, eu começar a ganhar prestígio, tá? Ganhar até um dinheiro, aí me posicionar, tá? As outras pessoas, quando você ganha dinheiro, tá? Olha você diferente. Outros começam a ter inveja de você. É assim, pessoal, essa realidade está funcionando assim. Por exemplo, aqui, se eu aqui começar a estourar aqui meu vídeo, melhorar, você acha que os outros que fazem tão bem, ele não vai ficar, conseguir ficar de olho em mim?
Isso aqui é do jogo, pessoal. Essas pessoas estão pensando assim. Olha aí umas pessoas que não era nada, às vezes na internet ela conseguiu aí muitas influências, muitas pessoas e ela tá ganhando um dinheirinho. Olha quantas pessoas ficam com inveja da pessoa. É claro, pessoal, é o pensamento, o comportamento das pessoas. Diz que as pessoas não estão espiritualizadas aí. É a prova cabal aí, prova real, tá? Aí ele fala, além disso, né, o autoconhecimento é fundamental para a saúde emocional, então, para trabalhar nossa emoção, né? Pois promove a aceitação de si mesmo e a redução de conflito interno. Então, é a primeira coisa quando você olha para dentro, você tem que aceitar você como é. Você tem bagaceira dentro e tentando melhorar, pessoal. Porque o que acontece no despertar, quando a pessoa olha para dentro, aí vê que ela parece que não presta, né? Vê coisas erradas, tal, vê coisa. Mas todo mundo tem, pessoal. Só que você agora está percebendo, as outras pessoas elas estão cometendo erro, coisa e não estão percebendo. Estão na ignorância, acha aquilo normal, acha é assim mesmo, é assim mesmo que a gente tem que agir. Foi por isso que a sociedade foi mudando o tipo de comportamento. Você vê que cada geração existia um tipo de comportamento, tá? E, e foi mudando. Você vê que tinha muitas coisas que não era permitida, hoje é permitido. Por causa disso, tá, pessoal? Então, aceite como você é assim, vai reduzir o conflito interno. Então, você não vai ficar brigando contra você. Porque se você fica lutando contra você mesmo, você está em conflito interno. E isso acontece muito, tá, pessoal? Principalmente quando a pessoa desperta, tá? Isso acontece muito. Eu mesmo, isso aconteceu várias vezes comigo, tá? Eu hoje, ontem, né, eu escutando, eu fui nas minhas redes sociais, aí escutei uma música que eu lembrava quando eu tocava na escola, né, violão, né? Uma música aí, eu acho que é bem antiga, tá, pessoal? Na adolescência eu tocava violão na escola. Eu toquei violão na escola, na faculdade, tá? Quando eu fui, tá? Então foi uma música aí que me fez lembrar isso. Então me deu aquela, o quê? As pessoas chamam isso de nostalgia, né? Como é? Nostalgia? É uma palavra dessa aí, tá? Então, me fez relembrar aquele momento e foi um momento ali feliz, pessoal. Na inocência eu estava ali. Então, me fez me lembrar aquilo ali, tá? A música foi qual? Foi assim, é, quan- é, quando chove, fica mais triste a espera por alguém que não vai chegar. Se chove lá fora, fica aqui dentro. Então, essa música eu toquei muito lá na escola, tá? A vez que ali estava apaixonado, né? É uma música assim, um pouco romântica, né? Te abraçar, amor, quando chove, fica mais triste a espera por alguém que não vai chegar. Então, uma música linda, né, pessoal? Eu acho que as pessoas, né, os músicos perderam a essência, tá, pessoal, da música, tá? As músicas daquele meu tempo, né, pessoal? Eu acho que aí foi anos 90 80 foi um negócio desse, a música aí. E é uma cantora, né? Que é uma cantora, parece que não é muito conhecida, nossa, mas a voz dela era maravilhosa, tá? Uma voz muito linda, limpa, tá?
Nossa, não é igual a minha voz rouca, tá? Mas eu cantava isso me fez lembrar, tá? Ontem eu estava escutando essa música, tá? Mas é uma música mais boa, tá, pessoal? Eu fico escutando essas músicas antigas porque as músicas de hoje, tá, pessoal? Tá difícil, tá? Eu não sei, eu não sei aonde é que eles estão buscando essa fonte. Pô, a fonte daqueles tempos era uma fonte muito boa, tá? Até uma fonte ia buscar na fonte divina, né? Aí, o que é que ele fala? Ele disse, existe várias técnicas que pode ser utilizada para facilitar o olhar para dentro. Então, ele está dizendo que existe várias técnicas. Então, qual é? A meditação é uma das mais populares. Então, por isso que essa prática a gente tem que praticar, pessoal. Faz parte do processo de a gente olhar para dentro. Então, quando você vai meditar, você está olhando ali as suas emoções, né? Tem até as meditações aqui que umas mulheres fazem, que é a meditação do... que ela vai falando, tá? Vários partes do corpo para você fixar o seu pensamento nas suas emoções por dentro. Então, existem meditações assim. É uma das mais populares para a gente olhar para dentro. Pois nos ajuda a acalmar a mente, né? Que a mente é perturbada da gente, tá? Você sabe, né? E focar no presente. Então, focar no presente. Então, quando eu vejo a mulher falando, veja, olhe o seu dedo mindinho, olhe o seu pé, sua mão, o que é que está passando agora no seu pensamento. Então, ela está mandando, ela está falando com quem? Ela está falando com a sua consciência. Então, a meditação é para trazer a sua consciência para você perceber como é que está você, como é que você, entende? É focar em você, no presente, entende? Porque a gente tá, a mente sempre está levando a gente para o futuro, para o passado. Por exemplo, mesmo ontem, quando eu escutei a música, me levou para o passado. Nostalgia, né? Fica aqui dentro, que vontade de te abraçar. Amor, então quando eu vi essa música, né? Me trouxe, a mente me levou lá. Então, me trouxe uma emoção, mas graças a Deus, tá, pessoal? Foi uma emoção boa, onde eu me via tocando ali na escola, tá? As músicas assim, essas músicas que era da época, né? Me viu tocando, então me trouxe aquela como é? Nostalgia, né? Me trouxe aquela, me levou para o passado. Então, nossa mente está assim, ou vai para o futuro ou vai para o passado. Tá? Ela não para. Então, a meditação é para a gente focar no presente. Aí ele fala, a escrita reflexiva, como manter um diário, então, manter um diário também, né? Para você ver o pensamento de cada dia, tá? Também é uma ferramenta poderosa, permitindo que a pessoa resista seus pensamentos e sentimentos. Outra prática inclui a terapia. Então, a terapia é boa, tá, pessoal? Por isso que é bom você procurar um terapeuta. Tá falando, porque ele vai estar focando para você olhar para o seu sentimento, o que é que passou ali, o que é que aconteceu. A terapia leva a isso, né? Ele diz que oferece um espaço seguro para explorar questões internas. Então, o que é essas questões internas? É o nosso pensamento, sentimento, emoção. O que é na hora que você teve um comportamento, né? O que é que você sentiu? Então, ele vai avaliar isso. E é a autovaliação que envolve análise crítica da própria ações e decisões. Então, você quando está ali contando, tá? O terapeuta está no divã do irmão Samuel.
sentado no divã contando ali, você está percebendo a sua fala, porque o terapeuta ele é como o espelho, é um reflexo. Você vai acuar a sua voz e vai fazer como um eco. Você vai se ouvir mesmo. Porque as pessoas não estão acostumadas a se ouvir, pessoal, a perceber o que ela está falando, o comportamento dela. A pessoa que está dormindo é assim, tá? Então, a terapia também. Então, ele diz que essas práticas vai ajudar a gente, tá? Além, tá, pessoal, de você orar a Deus, de você estudar as escrituras para ter uma reflexão do pensamento de Cristo, dos apóstolos. Isso é muito importante também. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a saúde mental é profundamente impactada pela prática de olhar para dentro. Então, a sua saúde mental, né? Porque a mente fica perturbando na gente, né? Então, traz uma saúde mental impactada quando a gente está olhando para dentro. Quando a gente está olhando para fora aqui, a gente fica perdido, tá? A gente está na ilusão aqui, tá? A gente sabia que isso é uma ilusão, né, pessoal? Mas a gente tem que ter esse conhecimento. Porque como saber como é que eu jogo aqui nesse jogo aqui de ilusão? Você tem que saber, tá? Aí ele fala, ao se engajar em uma reflexão honesta, o indivíduo pode identificar fonte de estresse, ansiedade e depressão. Então, quando você se engaja na reflexão honesta, por isso que tem que ter honestidade aí, tá com você mesmo, o indivíduo identifica forte estresse, ansiedade, depressão. Então veja aí, pessoal, vocês que estão em grupo, tá? Eu conheço muita gente que está em grupo aí religioso, está com esses problemas. Olhe para isso. Da onde é que está? Por que está surgindo isso, pessoal? É porque você não está olhando para dentro, não está cuidando da sua mente, das suas emoções. Aí essas coisas estão surgindo. Você não está se conectando com a sua espiritualidade. Aí ele fala: esse reconhecimento é o primeiro passo para buscar a solução e desenvolver uma estratégia de enfrentamento. Então, é o primeiro passo quando você olha o olhar para dentro e você vê isso aí. Nossa, eu estou assim, estou com problema. Então, agora você vai desenvolver uma estratégia para enfrentar. Então, vai usar aquelas práticas, né? Meditação, escrever no diário, vai buscar uma terapia, tá? Para resolver essa situação sua, tá? Aí o que é que ele fala mais? Além disso, olhar para dentro pode ajudar a cultivar resiliência emocional. Então, você ter força emocional, né? Permitir que a pessoa lide melhor com os desafios e a diversidade da vida. Então, para você lidar melhor, você entende o jogo, você tem força, você está com Deus, você sente a espiritualidade com você, lhe dá força para você enfrentar. Se você não tem esse trabalho, pessoal, de olhar para dentro, não despertou, não busca as suas... Pessoas, quando os problemas acontecem aqui, a diversidade, elas caem, pessoal. Elas prostram, ela cai em depressão, entra em ansiedade, ela fica estressada, tá? Porque ela não está entendendo como jogar o jogo, pessoal. É uma pessoa que está dormindo. Então, você acordar é para acordar como você tem que jogar o jogo. É isso que é o despertar. É olhar como você tem que agora reagir às suas emoções. É isso que é o despertar, pessoal. É isso. Os caras fazem tanta rodeio para falar com você de despertar. Entona até a voz, né? É isso que é o despertar, pessoal. É você entender como é que você tem que se comportar no jogo. Como é que você deve jogar. Por quê? Para você entrar na frequência que você precisa
entrar nessa frequência boa para você escapar do jogo, para você passar de fase. Quem passar de fase? A sua consciência, porque senão a sua consciência fica presa, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, para muitas pessoas, olhar para dentro está ligado à espiritualidade. Não tem como, pessoal, você vai olhar para as suas emoções, porque as emoções, o mental é a nossa alma. A gente está olhando para a nossa... É a minha pergunta. E como podemos olhar para a nossa alma? Quando você começa a trabalhar a sua espiritualidade. Então, o olhar para dentro está ligado à espiritualidade. Você tem que buscar as práticas. Então, essa prática pode envolver a busca por um propósito maior, né? Um propósito de vida, com uma conexão com o divino. Então, com uma conexão com Deus. Ou a compreensão do próprio lugar no universo. Então, você ter a compreensão, o que é que eu estou fazendo aqui nessa realidade, aqui nesse universo? Por que que eu nasci nessa comunidade, nessa realidade, nessa geração? Por que que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? Então você, essa olhar para dentro, vai lhe dar essa compreensão qual é o seu lugar aqui no universo, na Terra. O que é que você está fazendo? Você está aqui por causa de um propósito, não é? Então, o seu propósito maior, que é você colocar em prática aqui e ter a conexão com esse Deus. Aí ele fala, a espiritualidade oferece contexto mais amplo para a autoanálise. Então, quando você trabalha, oferece isso. Permite que o indivíduo explore questões existenciais, então, da existência, né? E encontre significado em sua experiência aqui. Então, você encontra o significado de estar fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Na sua existência. Então, isso traz muita satisfação, tá, pessoal? E segurança para a pessoa. Essa dimensão espiritual, né, que a nossa consciência alcança, pode ser um poderoso motivador para o crescimento espiritual. Então, sem você se conectar com a sua espiritualidade, não vai existir motivação para o crescimento pessoal da pessoa. Entende, pessoal? E a gente precisa entender isso, tá? Então, esse conceito olhar para dentro é para a gente olhar para isso, tá? Mas a pessoa só olha, tá? Só vai buscar. Por isso que a gente trabalhando aqui a espiritualidade, muitas pessoas não costumam buscar isso, porque ela ainda não despertou para olhar para dentro, pessoal. Ela está olhando para fora. E o quê? A maioria são religiosos, tá? E quando você está dormindo olhando para fora, o que é que os pregadores, os falsos profetas, vai aproveitar, vai colocar coisas de fora para você se apegar, tá? Vai começar a colocar coisas de fora, vou fazer você se apegar em coisa aqui fora. É isso que está acontecendo, tá? E quanto mais vai colocando você para olhar para fora, mais você vai se afastando da sua espiritualidade. De Deus, né? Aí ele fala, embora olhar para dentro seja uma prática benéfica, né? Vai trazer benefício para a gente, também pode apresentar desafio. Então, existem dificuldades que a gente encontra no caminho. Muitas pessoas enfrentam resistência interna. Então, uma coisa de olhar para dentro. Quando vocês estão escutando o meu vídeo aqui, aí a palavra começa a falar no seu coração. E aí, se você resiste, tem resistência a isso? Não. Ou então você, quando se abre, você chora, né? Como a pessoa falou aqui no meu canal, que o vídeo ontem trouxe
falou com ela profundamente, então ela se abriu, chorou, sabe? Entrou numa conexão com a espiritualidade. Então, isso é bom porque você está aberto às coisas da espiritualidade. Mas se você tem resistência, aí você tem medo de confrontar suas emoções dolorosas. Então, talvez aconteceu um trauma, coisas que lá você não quer mexer naquilo, você não quer trabalhar aquilo, você não quer confrontar aquilo. Insegurança sobre o que descobrirão. Então, você tem segurança, não vamos mexer nisso aí se a gente descobrir algo que a gente não quer. Então, existe essa resistência, né, pessoal? Essas coisas que traz dificuldade de você olhar para dentro. É por isso que às vezes tem muitas pessoas que têm trauma, tá, pessoal? Eu mando aqui, é aconselhável você trabalhar isso na terapia, tá? Senão você não vai conseguir ver meu vídeo aqui. Tem pessoas aqui que têm problemas aí, trauma na alma dela, pessoal. Ela não consegue assistir meu vídeo, porque meu vídeo tá tocando na sua alma. Então, é por isso que ela não consegue. Ela consegue assistir de todos os outros pastores, tá? Falando lá de outras coisas, mas ela não consegue assistir meu vídeo, porque está incomodando, porque tem algo lá que precisa ser trabalhado, tá, pessoal? E é isso aqui o meu trabalho. Isso que é o despertar. E tem pessoas de outros grupos religiosos aqui no meu canal assim, pessoal. É por isso que ela não por isso que não assiste, tá? Porque, então, precisa resolver isso, tá? Precisa enfrentar isso. Então, é lá na terapia que com calma você vai enfrentando isso, tá? Aí ele fala, é importante abordar essa prática com compaixão e paciência. Reconhecer que o processo de autoanálise pode ser desconfortável. Então, é desconfortável, tá? Mas é fundamental para o crescimento e a cura da sua alma. Então, é importante para que você seja curado na alma, pessoal. Tá? No início vai dar um desconforto, né? Vai tocar naquilo que você não quer, na ferida. É por isso que eu digo o médico, tá, pessoal? Ele não pode cuidar de uma ferida, né? Sem tocar nela. Como é que ele vai? Eu vou curar daqui. Eu não vou colocar álcool, não, não precisa nada. Não existe isso, pessoal. O médico, para curar a perna, você tem um ferimento, você tem uma ferida, ele vai ter que ir lá limpar, jogar álcool, queimar, vai arder. Ele precisa fazer essas coisas para ir que depois aí o processo, ao longo do processo, vai sarando ali, vai curando. A alma é a mesma coisa, pessoal. Tá? Por isso que tem muita gente que fica irritada aqui comigo, porque eu estou tocando na alma dela. E tá querendo até me pegar, me dar um murro, me bater. Nossa, pessoal. Você vê que a ignorância é muito grande das pessoas, né? Então, ele vai falar, superar esse desafio é uma parte do caminho da consciência, né? Para o autoconhecimento mais profundo. Então, para que você se aprofunde mais em conhecer a sua alma divina, em conhecer o seu lado que você não conhece. Então, é uma parte a gente enfrentar esses medos, resistência, insegurança, emoções dolorosas. Então, a gente precisa. Você tem esse tipo de problema, pessoal? Procure uma terapia, né? Vá assistindo aqui os meus vídeos da espiritualidade. Vai incomodar? Aquilo que incomodar você perceber, você tem que trabalhar isso, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a prática de olhar para dentro não beneficia apenas o indivíduo, mas também seu relacionamento. Então, todo o seu relacionamento com seus familiares, cônjuge. Então,
vai beneficiar, pessoal, quando você olha, porque você melhora. E as pessoas ao redor percebem isso, tá? Aí ele fala, ao se conhecer melhor, a pessoa pode se comunicar de forma mais eficaz, estabelecer limite saudável. Então, é só você estabelecer limite, tá? Porque tem pessoas que não entendem o limite, tá, pessoal? Tem pessoas que querem abusar da gente, tá? Pessoas até malignas querem abusar da gente, porque vê que a gente, ele é espiritual, aí pensa que a gente é bobinho. Então, você tem que estabelecer limite para essas pessoas. Epa, não, aqui é assim, 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 tá? Eu sempre estabeleço esse limite aqui, né, na minha casa. Me fala logo, é assim que você é de Jesus, é assim que você. Então, fica logo falando isso. Porque acha que porque a gente está num caminho de processo espiritual, acha que a gente agora virou bobo, tem que fazer tudo que elas querem. Não é assim, tá? Aí ele fala, isso resulta em interações mais autênticas e significativas. Além disso, o autoconhecimento permite que o indivíduo reconheça sua própria necessidade, expectativa, contribuindo para o relacionamento mais equilibrado e satisfatório. Então, por isso que aquele que desperta, ele vai procurar agora relacionamento que vá trazer um equilíbrio para ele e possa fazer ele crescer também, tá? Relacionamento que vai fazer a pessoa derrubar a pessoa não é bom, tá, pessoal? Aí ele fala, olhar para dentro também pode ser um impacto positivo na saúde física. Por quê? Ele fala, a conexão entre mente e corpo é bem documentada. A autoanálise pode levar à escolha de estilo de vida mais saudável. Então, se você tem essa conexão mente, corpo, alma, né? E o seu corpo, então você vai poder agora levar um estilo de vida mais saudável, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Relacionamento. Então, tudo isso faz parte do conjunto. A pessoa que é desperta, ela procura coisa saudável. Ela não vai agora se encher de bebida, colocar cigarro na boca. Ela não vai se entupir disso. Uma pessoa que é desperta, ela não faz isso. Quem faz isso é pessoas ainda que estão dormindo, tá? Né? Colocar um tipo de substância que vai fazer mal ao corpo dela. Então, uma pessoa que está desperta, ela não faz isso. Então, ela tem conexão entre a mente dela, a alma e o corpo dela, tá? Porque ela faz análise, né? E pô, eu vou tomar isso, isso vai me fazer bem? Qual é o benefício que vai trazer? A gente às vezes se torna chato. Até com comida a gente se torna chato, tá? Aí ele fala, ao entender as emoções que podem influenciar o comportamento alimentares, o hábito de exercício, a pessoa pode fazer mudança que promova o bem-estar geral. Então, ela vai ver coisas que comportamento alimentar que não está fazendo bem. Então ela vai ter o hábito de fazer um exercício, uma caminhada, vai mudar o bem-estar dela. Essa abordagem holística, então, é a minha abordagem, tá, pessoal? Como terapeuta. É uma abordagem holística, é olhando para o todo, porque essa palavra holística, você já viu, né? Que eu expliquei aqui o que é a visão holística. Então, essa palavra holística é olhar para o todo, não para uma parte, tá? A gente não olha para uma parte. Então, eu olho o ser humano, a minha terapia no ser humano é um olhar como um todo, tá? É isso, e eu acho que essa terapia, essa abordagem vai ser a maioria no futuro aí, tá, pessoal?
tanto no meio da medicina. Então, esse olhar holístico vai ser espalhado, tá? Porque agora é poucos, tá? Então, essa abordagem holística da saúde é essencial para um estilo de vida equilibrado. Então, é essencial a gente olhar como um todo, olhar nossas emoções, a nosso pensamento, olhar o que a gente está comendo, olhar se a gente está exercitando o corpo, a gente tem que olhar tudo. Tudo contribui para o nosso bem, tá? Aí, o que mais, pessoal? Nossa, 55 minutos, pessoal. Vamos ler aqui ó, essa parte, tá? Ele fala: o benefício de olhar para dentro são duradouros e pode se estender por toda a vida. A prática regular de autoanálise pode levar ao aumento da autoestima, maior clareza em relação ao objetivo pessoal, em uma vida mais alinhada com valores individuais. Além disso, o olhar para dentro promove uma maior empatia e compreensão em relação ao outro, contribuindo para um mundo mais harmonioso e conectado. Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Vamos continuar na segunda parte, tá? A gente vai continuar na segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? A gente continuar na segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.